Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos encerrando mais uma semana sob as bênçãos do Senhor e eu bendigo o Senhor por ter me dado o privilégio de compartilhar com vocês estas mensagens ou essas meditações. Espero com a graça de Deus que você tenha acompanhado e vou pedir que sempre que ouvir as mensagens, compartilhe com outros, porque isso trará edificação para nossas vidas e nos ajudará na expansão do reino de Deus. Amém? Então vamos prosseguir hoje falando sobre fortalecidos pela palavra. Nós vimos nessa semana que o louvor nos ajuda a vencer batalhas. Depois nós vimos sobre o Natal e os seus símbolos. Vimos o Natal de Jesus Cristo, olhamos e observamos também a formação da igreja, olhamos a igreja sendo perseguida e agora vamos ver por que o crente, o servo do Senhor, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nunca desfalece na fé, mas permanece firme até a morte. E você vai observar agora. Observe bem. Neemias capítulo 8, verso 9 diz assim, que a palavra de Deus, ela convence o homem. Então está aqui. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ao ouvirem a leitura da palavra da lei. Que coisa linda, graciosamente linda. O povo havia voltado do cativeiro, 70 anos presos ou submissos à Babilônia por causa da sua desobediência a Deus. Retornam e esses dois ministros do Senhor começam a fazer a leitura das leis do Senhor. E ao fazê-la, a própria autoridade da palavra, não é argumento de homem não, é a palavra, trouxe um verdadeiro convencimento dos seus pecados. E eles choravam, pranteavam diante de Deus. Ao que eles, percebendo, trouxeram alegria, dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus se alegra quando vê o seu povo regozijando pela sua palavra. Querido, nós temos ainda no Salmo 17, e eu quero compartilhar com você, Salmo 17, verso 3, 4 e 5, diz assim, ó: sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu tenho guardado os caminhos do violento. Esta é uma palavra deixada por Davi, mostrando o poder da palavra de Deus em sua vida. Quando ele ouvia a palavra, quando ele a colocava em prática, os seus lábios ficavam puros, as suas ações ficavam justas e ele evitava o mal. Os maus que tentavam desviar da presença de Deus jamais tinham efeito sobre ele, porque ele permanecia fiel a Deus. Portanto, a palavra de Deus nos corrige, nos instrui e nos dá essa condição. Querido, você não tem ideia de que valor é esta palavra no coração do servo de Deus. Ainda temos no Salmo 119, que eu quero ler com você agora, Salmo 119, verso 9, diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: observando segundo a tua palavra. E o próprio salmista vai dizer nesse mesmo salmo, nesse mesmo capítulo, assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra é simplesmente extraordinária, gloriosa. Eu, se fosse você, tirava um tempo para ler, meditar, conforme diz o Salmo 1, e regozijar com o que ela produz dentro do nosso coração. É uma palavra que nos corrige e nos purifica. No livro de João, capítulo 8, o verso 31, nós temos esta escritura registrada.
eu quero compartilhar com você. Vamos observar aqui, ó. João 8, o verso 31, diz assim, ó: Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, está observando? Sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a palavra de Deus, ela não só nos convence, como nos corrige, como nos santifica, como confirma no nosso coração que estamos verdadeiramente fazendo aquilo que agrada ao Senhor. É só obedecer os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus. Ainda quero compartilhar com você no livro de Provérbios, onde temos essa escritura registrada no capítulo 22, o verso 21. Para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Então, isso significa que essa palavra não só te convence, corrige, purifica, santifica, confirma, como também te capacita, ela te dá equipamento suficiente para você responder com sabedoria a todos aqueles que inquirirem de você a razão de sua fé. E concluindo, no livro de Efésios, capítulo 5, nós temos esta escritura registrada que eu quero passar para você também. Capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E estes dons estão registrados no livro sagrado. Verso 11 diz assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E o verso 13 e 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é santo e perfeito, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Está observando, querido? É a palavra que te equipa, que te fortalece para ser um cristão autêntico. Pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Observe, Jesus diz: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Mas se você se firmar na palavra, não só conhecerá todas essas instruções de fortalecimento para a sua fé, como também conhecerá o poder de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta semana, por estas bênçãos, pela alegria de compartilhar com todos a Tua palavra. Eu te agradeço por me usar como instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém.